Olá, pessoal! Como vocês já sabem, em algumas aulas anteriores eu trabalhei funções afim, quadrática, exponencial e logarítmica. Depois dessas aulas, eu passei um questionário do Google Forms para vocês. Eu percebi que pouca gente respondeu, mas de qualquer forma, eu estarei agora fazendo 2 vídeos com a resolução daquelas questões. Esse primeiro vídeo é para as funções afim e quadrática, e um segundo vídeo será para as funções exponencial e logarítmica. Aí a primeira questão aqui daquele questionário que eu tirei, né, é a questão que fala o seguinte: dadas as funções, encontre a raiz de cada função. Então, aqui, primeiramente, foi dada a função p de x igual a 5x menos 3. De cara, já podemos perceber que essa é uma função afim. E para encontrarmos a raiz de uma função afim, só precisamos igualar essa parte aqui da igualdade a zero. Aí, quando igualamos essa parte aqui a zero, encontramos o valor de x. O valor de x, nesse caso, seria a raiz dessa função. Aí, igualando 5x menos 3 a zero, eu vou ficar com 0 é igual a 5x menos 3, ou 5x menos 3 é igual a zero. A ordem aqui, em relação a esse sinal de igualdade, não vai alterar o resultado. Como esse menos 3 ele está aqui sem nenhuma incógnita, eu vou passar ele para o outro lado com o sinal trocado. Se está menos 3, passa para o outro lado da igualdade, mais 3. E fica, então, 3 é igual a 5x. Como eu quero encontrar o valor de x, e eu tenho esse 5 aqui acompanhando ele multiplicando, eu vou passar esse 5 para o outro lado da igualdade, dividindo. Portanto, eu encontro ao final que x é igual a 3 sobre 5. E essa é a raiz dessa função. Depois disso, eu vou encontrar a raiz dessa função f de x, onde f de x é igual a 4x menos 8. Igualando 4x menos 8 a zero, ao final eu vou obter que essa função, que a raiz dessa função é x igual a 2. Por quê? Primeiro eu tenho aqui 4x menos 8 igual a zero. Passando esse menos 8 para o outro lado, subtraindo, eu fico com 8 é igual a 4x. Como eu quero encontrar o valor de x, esse 4 passa para o outro lado dividindo. Portanto, eu vou ficar ao final com x igual a 2, porque 8 dividido para 4 é 2. Essa é a função essa é a raiz dessa função f de x. Aí a próxima questão aqui é uma questão da UESB, de 2014. E ela diz o seguinte: um biólogo utiliza ratos como cobaias em suas pesquisas. Considerando-se que o número de animais vivos após T meses do início da pesquisa é dado por f de t é igual a 3t ao quadrado menos 18t mais 40. Então, essa é uma função em função de t. Pode-se afirmar que o número mínimo de animais vivos durante a pesquisa é igual a 3, 6, 13, 18, 40 ou 40. Bom, como vocês podem observar, essa é uma função quadrática. Uma função quadrática, ela pode ter o seu gráfico, que é uma parábola, com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Quando a concavidade está voltada para cima, eu tenho ali um valor mínimo da função, que é esse valor daqui, olha, onde eu tenho aqui o valor de x e o valor de y, e forma as coordenadas do vértice, é o que eu chamo aqui de vértice. O vértice representa o valor mínimo dessa função, porque ela começa aqui em um número maior, e aí ela vai decrescendo, 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 e paf, chega no número menor. Depois que ela chega nesse número menor aqui, ela começa aumentando, 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 aumentando. É por isso que quando a concavidade está voltada para cima, eu tenho um valor mínimo da função, que eu chamo de vértice da função. E aí, quando a concavidade está voltada para baixo, eu tenho o valor máximo, porque
Essa função ela começa com valores menores aqui, e aí vai crescendo, 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 até chegar aqui a um valor que é o máximo valor dessa função. Depois, ela começa decrescendo, então vai diminuindo os valores. Esse aqui é o vértice da função, e nesse vértice aqui, quando a concavidade está voltada para baixo, eu tenho o valor máximo dessa função. Como vocês podem observar, a questão quer saber o número mínimo de animais vivos durante a pesquisa. Essa é a função dada. Observem que o coeficiente A ele é positivo e ele é o coeficiente que indica se a concavidade estará voltada para baixo ou para cima. Como aqui está positivo, eu terei uma concavidade voltada para cima, portanto, o valor mínimo aqui que é pedido é a quantidade de animais vivos durante a pesquisa. Essa função aqui, ela representa a quantidade de animais vivos durante um período T. É por isso que se chama f de t. Aí, para calcular esse valor mínimo aqui, sabendo que eu tenho valor mínimo para a concavidade voltada para cima e valor máximo para a concavidade voltada para baixo, eu tenho uma fórmula que me permite calcular o valor das coordenadas desse vértice, ou seja, o valor de x e o valor de y. Aí o vértice ele é dado por, para x eu tenho menos b sobre 2a e para y eu tenho menos delta sobre 4a. Observem que o valor de y, ele já vai me indicar aqui qual é o valor mínimo. Eu não preciso das duas coordenadas de x e de y. Eu só preciso aqui do valor de y. Encontrando o valor de y, que é esse ponto daqui, ele já vai me indicar qual foi o número mínimo de animais vivos durante essa pesquisa. Então, eu vou utilizar essa fórmula daqui para calcular esse valor. Como a função f de t é igual a 3t ao quadrado menos 18t mais 40, os coeficientes são a igual a 3, menos 18 é o coeficiente b e 40 é o coeficiente c. Sabendo disso, eu vou substituir esses coeficientes aqui dentro da fórmula, porque a fórmula é menos delta sobre 4a, onde delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí eu vou substituir aqui por esses valores que são dados aqui dos coeficientes. Substituindo os valores na fórmula, temos aqui a parte de cima é menos delta, então menos 18 ao quadrado, que é o coeficiente b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3, vezes 40, que é o coeficiente c, sobre 4 vezes 3, 3 é o valor de a. Realizando essas operações aqui, eu encontro essa divisão, 156 sobre 18. Fazendo essa divisão, eu encontro que o valor mínimo dessa função, do valor de y no vértice dessa função, é igual a 13. Portanto, 13 é o número mínimo de animais vivos durante essa pesquisa. A pesquisa começou ali, né, com uns valores maiores, e aí, quer dizer, com um número de animais maiores. Aí, essa quantidade de animais foi diminuindo, 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 até chegou a um ponto que foi a quantidade mínima que esses animais atingiram. Depois dessa quantidade mínima, eles começaram a crescer novamente, porque vamos dizer que eles começaram a se reproduzir. E aí, essa reprodução foi novamente aumentando o número de animais vivos da pesquisa. Aí, ao final, concluímos que o número de animais vivos durante essa pesquisa foi 13. Aí, a próxima questão aqui, ela diz o seguinte: a temperatura de um indivíduo que às 13h20 estava em 36,5 graus, chegou a 37,4 graus às 4h05. Supondo-se que ela esteja aumentando como uma função do primeiro grau, é correto estimar que ela deve atingir 41 graus. Aí quer saber qual o horário
que a pessoa atingiu 41 graus depois das 4h05. Para eu fazer isso, primeiro eu faço algumas observações. Sabendo que das 3h20 às 4h05 temos um total de 45 minutos e a temperatura da pessoa variou 0,9, que foi de 36,5 para 37,4, aí precisamos agora saber quanto é que dá 41 menos 37,4, que foi a variação que essa pessoa teve dentro daquele período que a gente quer descobrir. Ela partiu aqui de 37,4 graus para uma temperatura de 41 graus. Aí a questão quer saber em quanto tempo essa pessoa demorou para atingir esses 41 graus a partir desse 37,4. Aí, então, fazendo 41 menos 37,4, eu obtenho 3,6 graus. Foi a diferença aqui de temperatura. Agora que eu tenho esses dados, eu só preciso montar uma proporção. Portanto, podemos fazer a seguinte proporção agora. 45 está para 9 graus, que foi a variação de temperatura aqui entre 3h20 e 4h05. E agora eu quero saber a variação de tempo quando eu tive essa variação de temperatura, quando a temperatura variou 3,5 graus. No primeiro momento, em 45 minutos, ela variou 0,9 graus. E quando ela variou 3,6 graus, quanto tempo demorou? É isso que eu vou descobrir. Aí eu multiplico o cruzado aqui. X vezes 0,9 é igual a 45 vezes 3,6. Aí depois eu vou encontrar que x é igual a 45 vezes 3,6 é 162. Sobre 0,9, que foi esse valor que estava aqui multiplicando, eu passei para o outro lado dividindo. Realizando essa divisão aqui, eu encontro x igual a 180. Aí eu encontrei aqui a quantidade de minutos. A quantidade de minutos porque 45 aqui está em minutos, portanto, essa aqui é uma quantidade em minutos. Agora, o seguinte, 180 minutos equivale a quantas horas? Equivale a 3 horas. Sendo assim, teremos o seguinte, de 4h05 mais 3 horas dá 7h05. Portanto, essa pessoa ela atingiu 41 graus às 7h05, que foi o que a questão queria saber.